O Inter Miami venceu nos pênaltis o Nashville no último sábado e se sagrou campeão da Leagues Cup, primeiro título de Lionel Messi com o clube da MLS e também o primeiro troféu da história do clube de David Beckham. O argentino foi quem marcou o único gol do Inter Miami no tempo regulamentar e depois nos pênaltis ele marcou mais uma vez. Messi foi o grande nome do Miami na competição, onde ele marcou gols em todos os jogos disputados, sendo o total de 10 em 7 partidas. O argentino chegou a 44 títulos e se tornou o jogador com mais troféus conquistados na história do futebol. Messi também levou o troféu de melhor jogador da Leagues Cup e também de artilheiro. Meus amigos, o Messi realmente já mudou o Inter Miami, né? Já elevou o clube de patamar, ajudou a levantar o primeiro título, foi o principal jogador da Leagues Cup, já se tornou um dos maiores artilheiros da história do Inter Miami, e isso daí é apenas o começo, né? E é bem curioso, né? Porque nos últimos dias o Cristiano Ronaldo também conseguiu seu primeiro troféu lá com o Al Nassr e agora o Messi conseguiu seu primeiro troféu com o Inter Miami. É uma nova era do futebol, com esses dois jogadores aí que foram protagonistas do futebol mundial por muitos anos, agora atuando fora da Europa, né? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre a polêmica da final da Copa do Mundo Feminina ontem entre o presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, com a jogadora Jenni Hermoso. Vamos ver como é que foram os jogos do Campeonato Brasileiro, as principais partidas da Europa ontem. Vou te falar sobre o Al Nassr que tá levando 2 jogadores lá da Europa. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Série B, Chapecoense venceu de virada o Novo Horizontino por 2-1. Ceará ficou apenas no empate em 1-1 com a Ponte Preta e eu tenho que dar destaque para esse golaço de Barleta mandando no ângulo. Vitória lidera a Série B com 47 pontos, Sport tem 2 a menos, Novo Horizontino e Vila Nova fecham o G4 com 42 pontos. Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC estão na zona de rebaixamento. Pela Série A, ontem o Bahia deu um show na Arena Fonte Nova ao golear o Red Bull Bragantino por 4-0. Vasco marcou no começo e segurou a pressão do Atlético Mineiro, para então sair com a vitória por 1-0. Com o retorno de Marcos Leonardo, que inclusive marcou o gol, o Santos venceu de virada o Grêmio por 2-1. Coritiba e Flamengo iam empatando em 2-2, mas aí aos 48 do segundo tempo, surgiu o Gerson com esse golaço, assim o rubro-negro saiu com a vitória por 3-2. Botafogo lidera o campeonato com 48 pontos, Palmeiras é o vice-colocado com 37, Flamengo tem 35, Fluminense 34, Grêmio 33 e Red Bull Bragantino completa G6 com 32 pontos. Neymar foi apresentado no Al Hilal no último sábado e depois o técnico Jorge Jesus aproveitou para falar um pouco sobre o jogador, onde criticou a sua convocação para a seleção brasileira para os amistosos de setembro. Se liga nas palavras aí do técnico: não sei por que está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado, se calhar vão obrigar o Neymar a ir para o Brasil, não vai jogar porque não tem condições, nem de treinar, é um tema que precisamos discutir, hoje não vejo justificativo do Neymar ir para o Brasil. Isso é muito estranho, né, porque o Neymar na pré-temporada jogou o último jogo pelo Paris Saint-Germain, aparentemente ele estava bem lá e agora o português aí, o técnico Jorge Jesus, falou que ele está lesionado e não teria condições de jogar pela seleção brasileira. Lembrando que os amistosos aí do Brasil acontecem nos dias 8 de setembro e também no dia 12, ou seja, vai demorar um pouquinho ainda, né? Aí o técnico também aproveitou que não sabe quando o Neymar vai fazer a sua estreia. Vamos ver se saem mais informações a respeito dessa suposta lesão do Neymar, né? Porque ninguém tava sabendo e agora, aparentemente, segundo Jorge Jesus, ele não tem condições de atuar nem pela seleção no começo de setembro. Então, vamos ver aí como é que vai proceder tudo isso, né? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar bem antenado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Ontem pela Premier League, Aston Villa goleou o Everton por 4-0. Já o Chelsea segue sem conseguir vencer, onde ontem perderam para o West Ham por 3
3-1. James Ward-Prowse estreou com 2 assistências para os gols de Agüero e Antônio. O último gol foi marcado por Lucas Paquetá de pênalti. Moisés Caicedo também fez a sua estreia pela equipe do Chelsea, não foi bem, inclusive fez pênalti. E lá na Inglaterra, os comentaristas criticaram bastante o Pochettino, falando aí que o Caicedo não jogava há 60 dias, ele não tinha condições aí de jogar, e o Pochettino foi maluco de colocar ele em campo, e ele mostrou realmente que não estava em pleno ritmo, né? O Chelsea segue sem vencer, e vale a pena lembrar que na última temporada eles terminaram também de maneira bem ruim, sem conseguir vencer um monte de partida, né? Será que o Chelsea mais uma vez vai dar essa preocupação pra torcida? Ou já já eles dão aquela guinada, aquela virada e começam a se reencontrar com a vitória? O que você acha? Lembrando que o Chelsea gastou já uma nota nessa janela contratando jogadores. Pela Bundesliga, ontem o Union Berlin goleou por 4-1 Mainz, com direito a hat-trick de Kevin Behrens. Frankfurt venceu Darmstadt por 1-0 e Kolo Muani foi o autor do único gol. Pela Ligue 1, Lille venceu por 2-0 o Nantes e o Mônaco venceu o Strasbourg por 3-0, com direito a show de Minamino, que marcou 2 vezes e deu assistência para o gol de Ben Yedder. Pela Série A, Belotti marcou 2 vezes, mas não conseguiu salvar a Roma de empatar em 2-2 com a Salernitana. Juventus meteu 3-0 na Udinese. Pela La Liga, com gols nos últimos minutos, o Barcelona venceu por 2-0 o Cadiz. Pedro abriu o placar aos 82 minutos e Ferran Torres ampliou aos 94. Pela Liga Portuguesa, ontem o Porto venceu o Farense por 2-1. Ontem também tivemos final da Copa do Mundo Feminina, onde a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0 e levantou o caneco de campeão mundial pela primeira vez na história. Porém, tivemos uma grande polêmica após o apito final, já que o presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, deu um beijo na boca de Jennifer Hermoso, e isso causou muita revolta nas redes sociais. A jogadora, depois do vestiário comemorando com as amigas, fez uma live e falou o seguinte dando risadas: mas eu não gostei, o que é que eu poderia fazer? Pero no me ha gustado, Depois, em entrevista à RFEF, ela amenizou a polêmica ao falar o seguinte: foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá a conquistar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação. O comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão. Não se deve especular sobre um gesto de amizade e gratidão. Ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante. Meus amigos, esse gesto simplesmente é um absurdo, né? O presidente da Federação de Futebol aí da Espanha dando um beijo na boca da jogadora da seleção espanhola na hora que ela foi receber a medalha, né? Simplesmente é um absurdo, mesmo com ela falando aí que foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo, né? Inclusive, levanta a questão se essa declaração que ela deu aí pra RFEF foi totalmente espontânea, ou se foi alguma coisa que ela recebeu da federação, né? Tipo, ó, fala isso daqui pra dar uma amenizada, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? O Luis Rubiales já se envolveu em várias polêmicas aí, e essa daqui é mais uma. Qual que é a sua opinião em relação a esse gesto de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, com a jogadora Jenny Hermoso? Comenta A Aymeric Laporte está deixando o Manchester City e vai se tornar companheiro de time de Cristiano Ronaldo. O jornalista Santi Aona informou que os Citizens vão levar um pouco acima dos 20 milhões de euros pelo jogador. Já o zagueiro vai assinar um contrato com o Al Nassr até junho de 2026 e lá vai ganhar um salário de 25 milhões de euros por temporada. Otávio é outro que também acertou com o Al Nassr. Ele foi comprado junto ao Porto por 60 milhões de euros e se torna a venda mais cara da história do time português. Ambos jogadores devem ser apresentados ainda nessa semana. Meus amigos, e a Arábia continua se reforçando muito bem, com nomes bem interessantes. Agora o Laporte e também o Otávio são do Al Nassr, serão companheiros de Sadio Mané, Cristiano Ronaldo e companhia limitada. A gente tá vendo muitos e muitos jogadores indo lá pra Arábia, né? Na tua opinião, até o momento, que time se reforçou melhor lá no Campeonato Saudita? Al Ettifaq, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad? Quem que você acha que trouxe os melhores reforços até esse momento? Fala O futuro de Kylian Mbappé continua sendo uma incógnita, onde o Diário Bild informou que Florentino Pérez pretende fazer uma oferta de 120 milhões de euros pelo jogador nas últimas horas da janela. Isso daí seria por conta de o Paris Saint-Germain não ter muito tempo para pensar, tendo que responder bem rápido. Já o jornal Marca fala o contrário, informando que os merengues não pretendem fazer nenhum movimento até que Mbappé os chame e peça que uma oferta seja feita. E mais um capítulo da novela Mbappé está sendo escrito, né? Agora
O jornal Bild fala que uma oferta pode ser feita nas últimas horas da janela, pro Paris Saint-Germain não ter muito tempo de pensar e já responder na lata, né? Vamos ver o que é que realmente vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que o Real não vai fazer oferta nenhuma pelo Mbappé nessa janela e só deve tentar trazê-lo ano que vem totalmente gratuito. É claro que isso daí pode mudar, né? Se o Mbappé chegar lá pro Florentino Pérez e falar faz uma oferta agora que eu quero ir embora, aí as coisas podem mudar. Mas pelo caminhar das coisas nesse momento, eu acho que o Mbappé fica essa temporada lá no Paris Saint-Germain e ainda existe a possibilidade dele renovar contrato, né? O Neymar foi embora, o Mbappé tá felizão da vida, tá dando risada nos treinos, pelo jeito vai ficar lá mais uma temporada pelo menos. O que você acha que vai acontecer? Você confia aí no Diário Bild que o Real vai surpreender nas últimas horas e fazer uma oferta? Ou você já tá do lado do Jornal Marca e acredita que nenhum movimento será feito nessa janela pelo Real Madrid? Comenta aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.